Alimento matinal. Vamos então à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué, no capítulo 2, e vamos ver o que Deus tem hoje para nós neste livro tão maravilhoso. Josué capítulo 2 tem como epígrafe: Josué envia 2 espias para Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 espias, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então a notícia deu-se ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após ele depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Queridos, neste capítulo 2 podemos observar que Josué começa estrategicamente a lutar, a buscar recursos para o cumprimento do que Deus lhe havia prometido. Quando você lê Josué no capítulo 1 e o verso 3, Deus diz a Josué o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E Deus diz até onde ele vai, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. E ainda Deus diz para Josué: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Queridos, e Josué, com este aval de Deus, podemos dizer, esforçou-se, teve ânimo, como Deus disse mais adiante: levanta-te, porque tu farás aos filhos de Israel, ao meu povo, herdar a terra. É você que vai introduzi-lo lá, e você será o canal que usarei para a glória do meu nome. Mas levante-se, esforce-se, tenha bom ânimo, não pasme, não tenha medo, não fique espantado, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou com você. Josué 1:9. E aqui no capítulo 2, Josué manda 2 espias secretamente olhar a terra. E ele disse: andai, observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali.
Raabe entra na história do povo de Deus. Raabe deixa Deus entrar também na sua história. Porque uma coisa é entrarmos na história e acompanhá-la. Outra coisa é permitir que o Deus da história entre em nós. E aconteceu isso com Raabe. Ela hospedou aqueles espias na sua casa. Josué mandou ir ali aqueles homens. Eu acho interessante que a Bíblia não esconde, a Bíblia não omite as nossas debilidades, as nossas fraquezas, tampouco é um defeito moral, como podemos dizer assim, como tinha a Raabe, principalmente naquela cultura, naquela época, a mulher que fosse pega em prostituição era apedrejada. Raabe, a Bíblia não esconde, diz Raabe, entraram na casa de uma mulher prostituta, uma mulher que vivia da prostituição. Vários homens entravam ali, e o seu nome era Raabe. Então Deus não omite. Entraram naquela casa, dormiram ali, e eu vejo na história de Raabe o cumprimento, posso dizer, explícito da misericórdia de Deus, como Paulo diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa esta prostituta para esconder aqueles espias. Aquela espionagem, aquela observação, aquela expedição era da vontade de Deus. Porque antes que eles possuíssem ali em Jericó, destruísse Jericó, eles tinham que ir observar estrategicamente por onde entrar, qual a saída, aonde se esconder, o que fazer. E glória a Deus que Deus permitiu, Raabe permitiu Deus entrar na sua vida. E Deus permitiu Raabe entrar na história do povo escolhido. Isso é muito lindo. Nós vemos aqui que Raabe foi uma mulher de fé. Ela confiou na palavra daqueles homens. E o que está escrito aos Romanos 10:10, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus aconteceu com essa mulher no Antigo Testamento. Observamos então o que ela diz. A Bíblia diz, porém, verso 4, aquela mulher tomou a ambos homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. Mas ela sabia, ela mentiu a verdade para proteger os espias. E a Bíblia diz: e aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, disse ela, aqueles homens saíram. Não sei para onde os homens foram, mas ela os tinha escondido lá no telhado, entre as canas do linho. E eles estavam ali. E foram-se aqueles homens atrás dos espias, e os espias estavam guardados na casa de Raabe. E antes que eles dormissem, eu acho belíssimo esta parte. Antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Ela foi lá, uma mulher de fé, uma mulher que mostrou àqueles homens que estava acompanhando a história do povo de Deus. Talvez esta palavra hoje seja para você. Por alguma circunstância você não ama a Deus, claro, mas você ainda não decidiu se servir a Deus e amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força e com toda a sua alma. Mas aprenda com Raabe que não há impossibilidades para Deus. Para aquela mulher, com certeza, havia
impossibilidades terríveis, mas ela enfrentou as impossibilidades e ela demonstrou que cria e tinha fé em Deus. A Bíblia diz que antes que eles dormissem, ela subiu ao telhado e disse aos homens: observe que expressão bonita. Bem sei que o Senhor vos deu a terra. Como se eles ainda não tinham conquistado? Como se eles ainda estavam na espia, estavam espiando a terra, estavam observando a terra. Como ela podia dizer: bem sei eu que o Senhor vos deu a terra. Foi como a expressão de Jó: bem sei eu que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado. Ela sabia que o povo tinha uma promessa e ela disse: eu vou participar dessa história. Primeira coisa que ela fez: abriu sua casa e hospedou os homens de Deus. O nome Raabe é muito interessante, que o nome Raabe significa, do grego Raav, que significa abundante, amplo, espaçoso. Em outro dicionário de nomes, o nome Raabe o dicionarista ele sugere como símbolo de generosidade, e também o nome Raabe, ele diz, aquele dicionário fala que significa uma grande fé. E a partir do versículo 9, podemos ver que esta mulher de fé, o que é a fé? A fé é o firme fundamento, é a base. Para você que não conhece a palavra, quando vamos edificar, quando há uma construção, o que tem que ser bem feito é a base. A base faz com que toda a estrutura da construção aguente ali. A base aguenta o peso. A base é estrutural para uma construção. E nós vemos que Raabe teve fé quando ela diz: bem sei eu, aleluia, que o Senhor vos deu a terra. Ela ainda não estava vendo a conquista de Jericó. Ela ainda não estava vendo o exército ali, não estava vendo materialmente, mas espiritualmente ela disse: eu creio, bem sei eu, que o Senhor vos deu esta terra. E tem mais: e que o pavor de vós caiu sobre nós, só em ouvir os feitos do Senhor. Raabe e seu povo de Jericó tremeram nas bases. E a fé é o firme fundamento, é o alicerce principal, é a estrutura das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1, e o versículo 6 diz: porque sem fé é impossível agradar a Deus, ainda que sua fé seja pequena. Como Jesus disse aos discípulos: homens de pouca fé, por que duvidaste? Ou duvidastes? Muitas vezes esta pequena fé nos leva a grandes ações, aleluia. Raabe, ela creu, ela teve temor, disse: o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Quando Deus opera,
Os moradores da terra ficam em pavorosa, têm medo, não entendem. Por isso Salmos 46 diz: vinde, aleluia, contemplai as obras do Senhor, que desolações há feito na terra. E aí o salmista começa a dizer o que Deus é capaz de fazer. Ele faz cessar a guerra até o fim do mundo, o fim da terra. Ele quebra o arco, corta a lança e joga os carros no fogo e diz: ei, fica quieto aí, fica quieta e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E nós vemos que ela creu, ela disse: o pavor chegou, estamos desmaiando por causa de vós, porque temos ouvido. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:10, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé em Deus está nascendo agora no seu coração. Eu não sei onde você está, como você está, o que está acontecendo na sua vida. Se você é uma pessoa desprezível, como a época de Raabe ela era, ninguém queria saber de Raabe, só aqueles homens prostitutos, mas Deus achou um espaço na casa de Raabe. E Deus nesta manhã quer achar um espaço na tua casa, tanto na tua casa física, como na tua casa espiritual, que é a tua vida. Raabe disse àqueles homens: Deus vos dará a terra. Ela não disse Deus vos dará a terra, ela disse Deus já vos deu a terra. Que coisa bonita. E ela disse: todos estamos com medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, ouvindo os feitos de Deus, abra seu ouvido para ouvir os feitos de Deus nesta manhã, neste dia. Deus quer dar um reboliço, fazer um reboliço na sua casa, na sua vida, e isto será notório como foi na vida e na casa e na família de Raabe. Ela disse: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. A presença do povo de Deus marca a diferença. Ela diz: por causa da vossa presença. Aí escute aí que coisa belíssima que ela diz: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe ali estava dizendo: eu quero abrir um espaço grande para este Deus, eu quero vos ajudar e fazer parte desta conquista do povo de Deus. Oh, querida, querido, se você é um Raabe, uma Raabe da vida, Deus está estreitando os laços com você nesta manhã. Você talvez não possa, não tem força para sair do mundo da promiscuidade, da prostituição. Talvez você seja viciado em redes sociais, em sala de bate-papo, em filmes pornôs, na imoralidade. Você é um ou uma Raabe da vida. Olha, Deus quer um espaço nesta manhã. Abre o teu coração para Ele. Raabe tinha tantas qualidades bonitas que ninguém via.
só via o que ela praticava, a prostituição. Raabe, a prostituta, mas ela abriu espaço. Ela disse: Deus já vos deu, e eu não quero ficar de fora, e tem mais, eu quero estar dentro. Eu confio neste Deus, Ele é Deus dos céus e é Deus embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo. Ela tinha o seu problema moral. Nós não sabemos porque a Bíblia não traz detalhes sobre a infância, sobre a adolescência, sobre a idade adulta de Raabe. Não sabemos se Raabe teve traumas na sua infância ou adolescência. Não sabemos o que a motivou a levar uma vida promíscua, uma vida de sensualidade, uma vida de prostituição, uma vida de mudança de homem diariamente. Mas o que sabemos é que ela abriu o seu nome, fez jus a ela mesma. Ela era abundante na confiança. Ela teve um amplo espaço para Deus. E ela disse: eu não quero só esse espaço para mim. Aleluia. Eu quero este espaço também para a minha família. E eu quero que vocês me dêem um sinal seguro. Segura aí. Deus está te dando algo especial nesta manhã. Você que está enredado, você que está preso, você que está presa, não pode sair de onde entrou. Põe a mão na cabeça muitas vezes e diz a Deus: como eu vou sair daqui? Mas Deus hoje, como fez com Raabe, fará contigo. A iniciativa foi de Raabe, não foram dos homens, não foi dos homens, não. Não foi os homens que disseram: Raabe, olha, vamos destruir a cidade. Eles já ouviam falar que Deus havia feito a promessa. E a promessa, Jericó estava no meio para ser destruída. Cidade da maldição. Talvez você saiu como aquele homem que desceu de Jerusalém para Jericó. Talvez os assaltantes da moral, da ideologia de gênero, os assaltantes das vãs filosofias te prenderam, te pegaram, te bateram, te maltrataram. Num momento você pensou que tudo era flores, que era bom aquele mundo, aquele status, entre aspas. Mas agora você se vê só, desamparado, como uma Raabe da vida. Mas os espias de Deus podem chegar a qualquer momento na sua casa. E você abre o coração e hospede-os pela fé como Raabe. Eu ia falar mais adiante sobre as qualidades de Raabe, mas deixaremos para o próximo. E eu quero lhe dizer nesta manhã que esta palavra é direcionada a você. E tem mais, você que sua mãe chora por você, ô mãe querida, eu te venho dizer que Deus, o Deus de Israel, te dá um sinal hoje como deu a Raabe. Deus vai entrar na história do teu filho. Deus vai entrar na história da tua filha. E não ficará como está, porque Deus vai trabalhar na vida da tua Raabe, do teu Raabe, vamos dizer assim. E eles chegarão no lugar que Deus quer. Eles abrirão espaço para Deus. E não só o espaço, eles degustarão, eles provarão das bênçãos de Deus.
Mas Raabe disse: eu quero sinal, eu não quero só para mim não, eu quero para minha casa também. Aguarda, Deus fará. Que Deus abençoe. Abra espaço para Deus nesta manhã. Você que me escutou hoje e nunca ouviu falar deste Deus, o Deus do seu povo, um Deus tremendo, um Deus terrível. Raabe disse: quando nós e os moradores de Jericó ouvimos falar sobre ele, a nossa alma desmaiou, porque Deus faz, Deus é, Deus atua. Aleluia. E ela disse: eu já me converti, eu já abri espaço para ele, tanto na minha casa física, como vocês veem que estou hospedando os homens de Deus na minha casa, como na minha casa espiritual, neste tabernáculo. E Deus contou. Mais adiante veremos. Que Deus te abençoe. Abre espaço para Jesus neste dia. Ele nos vê, Ele nos conhece. Amém.